Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcos Oliveira, eu trabalho na unidade de negócios de eletrificação da ABB e hoje nós temos um tema bem interessante para apresentar para vocês. Antes de mais nada, eu gostaria que vocês, para talvez alguém que esteja com problema no áudio ou no vídeo, se atentem às orientações da tela, tá bem? E também não esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais, que também estão aí na tela. Um ponto importante é que vocês podem mandar as perguntas, dúvidas, questionamentos aí no nosso chat e ao final do nosso bate-papo nós vamos respondê-las, tá bem? Vamos começar. Legal, pessoal. Vamos falar então um pouquinho sobre edifícios inteligentes e como a ABB está inserida dentro desse mercado. Tá? Eu gosto de trazer uma reflexão aqui para todo mundo referente ao cenário que a gente vive hoje, né? A gente está numa transformação digital do nosso sistema de energia, do nosso sistema de eletrificação, que é uma coisa vertiginosa e fantástica, né? Então, isso acarreta algumas consequências, né? Por exemplo, aumento pela demanda de energia, né? Uma vez que nós temos mais equipamentos e tem como fonte de alimentação a energia, né? Um outro ponto é a quantidade de equipamentos que estão conectados à internet, equipamentos agora que passaram de ser um simples dispositivo, muitas vezes eletromecânico, quando a gente olha o mundo da elétrica, né? Para um dispositivo eletromecânico, só que com uma eletrônica incorporada, né? E isso traz uma série de vantagens, uma série de benefícios, tá? Outro ponto importante é que ao lado do crescimento da demanda, a gente tem um monte de instalações fotovoltaicas, principalmente no nosso mercado brasileiro, que está bem aquecido, né? Mostrando que há necessidade de ter outros pontos de geração de energia, né? O mercado de veículos elétricos que está em evidência, nós vemos bastante notícia sobre esse segmento e tende a crescer muito ao longo dos próximos anos, na verdade. E como nós podemos perceber, tudo isso está relacionado à elétrica. Então, o uso dessas fontes de energia, como a gente usa isso, é fundamental para que a gente possa ser mais eficiente, para que a gente possa ter uma otimização. E a automação predial ela está inserida dentro desse contexto, uma vez que nós estamos basicamente entrando no segmento da construção civil e para onde a gente olha, nós vemos, né, principalmente nas grandes capitais aí do Brasil, a urbanização e a construção civil aquecida, né? Então, a automação predial está dentro desse contexto. Eu gosto de trazer um conceito básico para que todo mundo entenda o que está por detrás do tema de automação predial e edifícios inteligentes, né? Então, se nós formos avaliar e fazer uma reflexão sobre o que seria um edifício inteligente, tá? Podemos resumir isso, pessoal, colocando um ponto em mente, que é um ambiente, um prédio, por exemplo, que tenha a capacidade de entender o que está acontecendo dentro dos sistemas que envolve esse ambiente. Tá? Uma analogia que a gente pode fazer da importância de saber o que está acontecendo, se nós formos fazer uma analogia com nós, seres humanos. Porque se a gente sabe que alguma coisa machuca a gente, é porque nós temos sensores, né? Sensores no nosso corpo que traduzem alguma ação, algum evento num sinal, e esse sinal vai para o nosso cérebro e a gente interpreta esse sinal. Eu gosto de trazer essa analogia, por quê? Porque o edifício inteligente é o mesmo conceito.
Então, a ideia é que essa construção, que, ao contrário do que a gente possa imaginar, é um ambiente vivo, ela comece a ter sensoriamento, a ter equipamento que traga o que está acontecendo dentro desse ambiente. E daí a gente vai avaliar aqui quais são os principais, vamos dizer assim, sistemas que estão envolvidos dentro dessa necessidade. Tá? Aqui eu trouxe já alguns para vocês. Então vejam que dentro de um ambiente predial, nós temos diversas disciplinas, diversos sistemas eletrônicos que são vivos, que precisam ser instalados, que têm comunicação, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eventualmente precisam de uma manutenção, são equipamentos que requerem atenção e que informam muitas coisas para os usuários de um determinado ambiente. Tá? Então, o edifício, se nós formos avaliar, é um ambiente relativamente complexo, uma vez que a gente tem diversas disciplinas, diversos sistemas, diversas informações diferentes, né? E a gente precisa captar essas informações, a gente precisa que o sistema de automação, como já é esperado, uma vez que ele tem entrada de sinal, né? Uma vez que ele tem uma informação, ele reaja a essas informações de forma autônoma, para que a gente não precise que toda hora alguma pessoa, por exemplo, da equipe de manutenção precise, vamos dar o exemplo aqui, ligar o ar-condicionado ou ligar a iluminação, né? A gente precisa de ter essas funções automatizadas, né? E uma coisa que eu gostaria muito que vocês tivessem agora em mente é que a gente pode utilizar essa informação aonde nós quisermos dentro do sistema de automação. Isso é uma reflexão que eu gosto de trazer e vai ser muito útil para a nossa apresentação nos próximos slides. Tá? Então, sempre se lembrem, toda a informação de um ambiente de automação predial, ela está conectada dentro dessa rede, dentro desse ambiente. Ela pode ser utilizada de várias formas. Aí a gente vai refletir um pouco sobre as possibilidades que a gente tem dentro desse mundo. E quando nós falamos edifícios, né? Edifícios ou predial, basicamente, pessoal, nós estamos falando de qualquer tipo de construção civil, né? Seja um prédio comercial, um estádio de futebol, um ginásio, um hospital, um hotel, uma agência bancária, uma escola, todos esses ambientes são edifícios, são aplicações prediais, têm sistemas e vão precisar de uma inteligência. Faz sentido ter um sistema inteligente para tornar os recursos eletrônicos instalados nele mais inteligente, a energia também utilizada de uma forma mais eficiente. Nesse slide, eu trago um ponto, uma reflexão aqui, que, na verdade, não é uma reflexão, um resumo, exemplificando para vocês ou concatenando um sistema de automação predial o mais sintetizado possível. Tá? Basicamente, nós podemos dividir em 3 categorias, que são o sistema de supervisão e controle, basicamente é um software num computador, onde a gente consegue visualizar todos os periféricos do nosso sistema de automação. Tá? Nós temos uma outra parte que é muito importante, que é a infraestrutura de rede de automação, ou seja, esses equipamentos eletrônicos, eles são conectados como se fosse uma rede de computadores. Tá? E isso seria essa infraestrutura de rede de automação que vai conectar todos esses periféricos para que eles consigam executar as funções que lhes foram designadas. Tá bom? E um terceiro ponto aqui, que são efetivamente os equipamentos, os hardwares que estão instalados pelos andares, pelas salas, halls, qualquer ambiente da nossa instalação, e que estão ali através da rede, né, através da infraestrutura de automação, conversando entre si. Tá? Um ponto importante que
vale a pena a gente destacar é que, normalmente, quando nós estamos no ambiente de automação predial, é muito comum a gente trabalhar com meios físicos, né? Pela garantia e confiabilidade da transmissão e da conexão dos equipamentos. Então, a gente, numa aplicação real, é muito comum se utilizar os cabos corretos para os sistemas de automação, para que eles funcionem de forma correta e sem problemas, tá? Agora, eu queria fazer uma breve introdução sobre as principais tecnologias que nós encontramos no mercado brasileiro. Atualmente, se vocês vierem a visitar um prédio, algo do gênero, vai ter algum tipo de equipamento com algumas dessas tecnologias, tá? E essas tecnologias, às vezes, a gente acaba chamando de protocolo. Aí existem diversos protocolos no mercado. Basicamente, cada fabricante que faz a escolha pelo tipo de protocolo, pelo tipo de tecnologia que ele vai embarcar dentro do seu hardware. Tá? Eu trouxe aqui alguns para vocês, o KNX, o BACnet, Modbus, DALI. Quando a gente olha dentro de um ambiente predial, vocês podem ter certeza que esses protocolos são bem comuns, né, no nosso mercado. E o importante de nós nos recordarmos aqui, para também facilitar o conhecimento quando a gente pensa em protocolo, que o protocolo é como se fosse o idioma. Tá? Nós, brasileiros, conversamos em português, então conseguimos nos comunicar, né, através do nosso idioma, português. No mundo da eletrônica, os equipamentos eletrônicos eles precisam de algum tipo de idioma para que eles possam conversar também. E esses são os famosos protocolos. Tá? E um outro ponto importante para a gente é que, como o ambiente predial ele é um ambiente complexo, com diversos sistemas, é muito comum, dentro de um mesmo projeto, nós termos mais de um equipamentos, né, que conversam em diferentes protocolos. E um ponto importante é que a gente tenha formas de fazer com que esses protocolos consigam se conversar, consigam se entender. Então, um outro termo que é importante é gateway. Gateway nada mais é que, vamos dizer assim, um tradutor, né, que consegue fazer com que um equipamento que converse, por exemplo, no protocolo KNX, ele consiga mandar um comando, consiga mandar uma informação para algum equipamento, por exemplo, que converse BACnet e vice-versa. Tá? Então é bem comum a gente trabalhar com esse termo, gateway. Assim como é comum também, e vocês vão ver na nossa apresentação, que por vezes a função de tradutor, né, de integração entre diferentes tecnologias, fica a cargo do sistema de supervisão. Tá? O sistema que é onde a gente visualiza o nosso sistema de automação. Detalhando um pouquinho dessas tecnologias, até porque é a tecnologia que a ABB trabalha hoje, né? O KNX, pessoal, que é um desses protocolos bem difundidos no mercado, é uma tecnologia em protocolo aberto. E isso significa que nós podemos, né, que na verdade qualquer desenvolvedor de hardware ou de software consegue desenvolver produtos, equipamentos que conversem nessa tecnologia. Tá? Mas para isso eles vão precisar seguir todas as recomendações de uma associação chamada Associação KNX, que é responsável por regulamentar tudo referente a essa tecnologia. Tá? Então, nada dentro do mundo KNX é a gosto do fabricante ou é a gosto do desenvolvedor. Ele tem regras que ele precisa seguir, né, para que um equipamento seja certificado. E como vocês podem ver aqui nos bullets, não só a questão do equipamento, mas toda a parte de rede, o cabo que vai ser utilizado é certificado, a parte de certificações, para quem quer ser certificado, especialista nessa tecnologia, ela também é normatizada. O software de programação, de parametrização de qualquer equipamento KNX, ele é único
para todos os fabricantes. Para vocês terem uma ideia, a nível mundial, nós estamos falando de 495 fabricantes que desenvolvem produtos com tecnologia KNX. O que isso significa? Significa que a gente tem um vasto horizonte de aplicações de produtos diferentes que a gente pode considerar para um determinado projeto. Tá? Uma vez que o protocolo é aberto, a interoperabilidade entre os fabricantes é fundamental e também a prova de futuro. O que isso quer dizer? Significa que um equipamento KNX ele não pode ficar obsoleto. Como assim, Marcos? Um equipamento KNX que foi lançado hoje, obrigatoriamente tem que funcionar, por exemplo, com algum equipamento KNX que foi lançado 10 anos atrás. Tá? Esse é um ponto também que a associação KNX testa durante as suas homologações. Um outro ponto importante dentro dessa rede, dentro dessa tecnologia, principal meio de comunicação da tecnologia KNX é o cabo KNX, o bus KNX, está ilustrado aqui na imagem para vocês. Tá? Ele é um cabo certificado que ele tem uma característica muito importante, que ele é preparado para passar junto com a infraestrutura da rede elétrica. Tá? Isso é importante porque, eventualmente, numa expansão, numa atualização, né, você não precisa criar uma infraestrutura nova para passar a parte de comunicação da rede KNX. Você pode utilizar, né, a mesma infraestrutura, então você já tem uma flexibilidade muito interessante dentro de uma situação real. Tá? Outro ponto importante para a gente ter como um conceito é que dentro de uma rede KNX, ela funciona basicamente no conceito de sensores e atuadores, onde os sensores eles mandam os comandos e os atuadores recebem esse comando e fazem a função para que eles foram programados. Então, por exemplo, um relógio manda dentro da rede KNX que é 6 horas da manhã. E aí, por exemplo, a iluminação do hall do prédio, ela vai ligar, porque são 6 horas da manhã e foi configurado para, nesse horário, a iluminação ligar. Tá? Um outro detalhe que eu quero que vocês guardem da tecnologia é que a inteligência ela é descentralizada. O que isso significa? Que todos os equipamentos KNX, eles têm o seu próprio cérebro. E por que isso é interessante? Porque caso nós tenhamos algum tipo de problema em qualquer equipamento, apenas aquele equipamento, apenas aquela informação é perdida, mas toda a nossa rede de automação ela continua funcional. Isso é uma característica bem importante. Pessoal, vamos entrar aqui num contexto geral de aplicações que a gente pode pensar dentro de um sistema de automação predial. Tá? O primeiro deles, controle de iluminação. Por que eu gosto de começar com o controle de iluminação? Que é uma coisa que está no nosso dia a dia, a gente vê todo dia, às vezes passa desapercebido. Né? Vejam vocês, não faz, né, a princípio, o menor sentido a gente ter um prédio de 20 andares e, de repente, o responsável da manutenção ou segurança sair ligando a iluminação de cada ambiente dentro desse prédio. Assim como também não faz sentido a gente ligar um andar inteiro. Né? Quanto de energia, por exemplo, não estaria sendo desperdiçada num sistema desse tipo? Tá? Então, o que nós conseguimos pensar dentro da iluminação, pessoal? Primeiro de tudo, a utilização de sensores de presença. Né? Eles vão ser fundamentais para que a gente consiga saber onde há presença e, consequentemente, em conjunto com o projeto de iluminação, fazer uma divisão inteligente dos circuitos de iluminação para, nas regiões onde há presença, a iluminação está ligada. Esse é um ponto fundamental. E nós podemos também evoluir esse sistema, como, por exemplo, fazer uma dimerização, né? Ou seja, controlar o brilho da luminária baseado no quanto de luz natural está entrando dentro do ambiente. Se a gente for olhar aqui os nossos projetos arquitetônicos no Brasil, boa parte deles os prédios são espelhados, né? Tem muita abundância de luz natural. Então imaginem vocês toda aquela envoltória dos prédios podendo ser dimerizada em relação à luz natural que está entrando dentro do ambiente.
quanto a gente não economizaria de energia, tá? Só pensando no mundo da iluminação. E uma coisa importante, lembra que eu comentei com vocês de informação? Tá? O sensor de presença, ele vai informar para a rede de automação, né? Por exemplo, uma rede KNX que foi detectado presença. Mas existe um outro equipamento que vai fazer efetivamente o fechamento do circuito, a energização daquele circuito. E uma vez que nós temos essa informação de que o circuito está ligado, nós poderíamos, por exemplo, evoluir o nosso sistema e controlar quanto tempo cada circuito está funcionando. Onde isso iria agregar para nós? Manutenção, porque a gente sabe ali que a expectativa de vida daquela luminária é tantas horas, eu tenho quanto tempo o meu sistema de automação deixou aquela luminária ligada e eu poderia contribuir com uma melhor gestão na manutenção. Tá? Então, aqui são alguns insights para vocês terem ideia do como nós temos funções importantes, né, que vão deixar o sistema muito mais inteligente. Mas, para isso, a gente precisa utilizar os equipamentos corretos. Uma outra aplicação que é muito utilizada no Brasil, até porque nós somos um país tropical, né, é o ar-condicionado. Né? O sistema de ar-condicionado ele é fundamental para o ambiente predial, porque a gente precisa deixar a temperatura dos ambientes de forma confortável para que as pessoas possam frequentar aquele ambiente, independente de qual ele seja. Não é verdade? Porém, não adianta também a gente deixar o ar-condicionado ligado o dia inteiro ou deixar ou ligar um determinado andar inteiro, ou deixar uma pessoa ali responsável por ligar, de repente aquela pessoa esquece. Né? Então, por que não utilizar de recursos? Um ponto importante, recursos. Aquele mesmo sensor de presença que está fazendo o trabalho lá na iluminação, também mandando a mesma informação de presença para o sistema de ar-condicionado e falando, olha, nessa região aqui foi detectado presença, podemos colocar a temperatura do ar-condicionado para a temperatura de conforto. Seria uma pequena aplicação. Tá? Mas, além disso, no ar-condicionado é importante que a gente mensure a temperatura. Né? Por quê? Porque a gente precisa garantir que a temperatura do ambiente esteja num nível adequado, e a gente precisa garantir a concentração de CO2 e umidade estejam dentro do que a norma manda, né? Por exemplo, escritórios. Tá? Então, é fundamental que a gente tenha sensores de temperatura, termostatos, que vão fazer essa medição e vão conversar através da rede de automação com as máquinas de ar-condicionado e aumentar ou diminuir a potência do sistema para que a temperatura fique adequada para cada ambiente de dentro do edifício. Por que eu falo para cada ambiente, pessoal? Porque vamos colocar aqui o nosso exemplo, né? Um prédio comercial, 20 andares, você tem 20 ambientes diferentes, na verdade. Às vezes nós temos a possibilidade até de ter 20 empresas diferentes dentro do mesmo prédio comercial. Então nós temos necessidades diferentes, por isso que a gente precisa utilizar equipamentos inteligentes que possam nos dar informação e tomar ações para que esses recursos sejam utilizados de uma forma mais eficiente. Essa aplicação é uma aplicação um pouco menos comum para o nosso mercado brasileiro, mas existem vários estudos que demonstram o potencial de eficiência energética que essa aplicação tem, que é o sombreamento. Basicamente, quando a gente fala em sombreamento, a gente está falando da utilização de persianas, cortinas ou mesmo brises. Para quem não conhece o brise, ele é um tipo de persiana, tá? Só que ele fica do lado externo do prédio. Muito comum, quem já teve a oportunidade de ir em Brasília, alguns prédios em Brasília utilizam brises, por muitas vezes eles são manuais, não tem uma automação atrelada, mas poderiam ter um sistema de automação para o controle deles. E o que esse controle de sombreamento faz na prática, pessoal? Conforme a trajetória do Sol ao longo do dia, esse sistema de sombreamento ele vai identificar se há Sol, qual é a posição do Sol naquele instante, naquele horário, e ele vai abaixar as persianas e abrir as aletas, fazendo com que você consiga evitar um pouco que
o calor do sol adentre totalmente no ambiente, mas ainda assim, com as barras entreabertas, a gente consegue deixar um pouco de luz natural entrar dentro do ambiente. Onde nós ganhamos em eficiência energética nesse tipo de aplicação? Primeiro, no ar-condicionado, né? Uma vez que eu estou evitando que todo o sol entre, consequentemente, eu estou aquecendo menos aquele ambiente. E também estou deixando as barras, né, as aletas da persiana entreabertas, então estou permitindo que um pouco de luz natural entre. Imagine naquela situação onde os nossos circuitos de iluminação são dimerizáveis, a gente consegue reduzir a potência dos circuitos de iluminação. Então, basicamente, nós teríamos essas duas aplicações pensando do lado da eficiência. Sem contar o lado da sofisticação e conforto. Na verdade, a gente pode, de repente, numa sala de reunião, nós marcamos uma reunião numa sala, e deixamos ali o sistema de automação já deixar preparado aquela sala de reunião para a reunião, para a apresentação que vai acontecer. Então, por exemplo, as persianas podem descer, ficar fechada, o data show pode ser ligado, o ar-condicionado, por exemplo, vai para a temperatura de conforto. Então, isso seria várias ações sendo tomadas em um determinado ambiente, que normalmente nós chamamos de cenários. Né? E vejam vocês que nós falamos indiretamente muito em medição. Tá? Por quê? Porque eu estou falando de um sensor de presença, de um sensor termostato, sensor de temperatura, estou identificando se tem sol, a trajetória do sol, ou seja, eu tenho um sensoriamento. E essa frase aqui que nós colocamos, se você não pode medir, você não pode melhorar. Esse ponto é fundamental, não só quando a gente fala de automação predial, mas para tudo que a gente vai fazer. Né? A gente precisa aferir as coisas para saber aonde a gente precisa melhorar. Tá? Por isso que eu falo bastante dessa questão de sensores pela instalação predial. Mas quando nós olhamos o mundo da medição de energia, né, sim, também faz parte do sistema de automação predial, também é um equipamento que está conectado dentro dessa rede, está coletando os dados de energia do prédio como um todo, dos andares, das salas. Aí a gente precisa avaliar qual que é a melhor forma de se aferir, porque quanto mais eu tiver medições, mais eu vou saber o quanto cada disciplina do meu sistema predial consome. Né? Quanto menos medições eu tiver, eu vou ter uma ideia mais ou menos. Né? Então, há um equilíbrio dentro dessas aplicações. Mas o mais importante lembra que eu comentei com vocês que toda a informação ela é importante dentro de um sistema de automação? Então, o que um medidor de energia basicamente pega ali o mais importante, né? Nosso quilowatt-hora ou a nossa demanda, né? E o que a gente pode fazer com essa informação, pessoal? Controle da demanda, descarte de carga. Então, quer dizer, se eu tenho um medidor de energia e ele está me informando esse dado, se eu tiver um atuador ali que está controlando a minha carga elétrica, eu posso ligar e desligar essa carga, fazendo ali um ajuste da minha demanda, fazendo um descarte de carga. Claro que isso vai ser executado conforme a configuração prévia que deve ser feita, né? Mas vejam, o medidor de energia ele não está lá só para coletar energia e de repente exibir isso numa tela, num gráfico. Essa informação ela pode ser utilizada dentro do sistema de automação. Tá? E, adicionalmente, outros tipos de insumo, como água e gás, se nós tivermos medidores que estão aferindo esses insumos, nós podemos também jogar essa informação dentro da rede de automação. Tá? Não é o core business da ABB, né? A ABB tem os medidores de energia, mas não água e gás, mas existem no mercado medidores de água e gás que são preparados para que a gente consiga conectá-los dentro de uma rede de automação. E aqui nós temos também o sistema de segurança, que ele é muito importante também, né? Assim como o sistema de ar-condicionado, que é muito utilizado, é clássico no mercado de automação predial do Brasil, o segurança também não só porque a gente precisa da aprovação dos bombeiros para o ambiente poder ser utilizado, né? Então precisa ter um sistema de detecção de incêndio ali, né? Detecção e extinção de incêndio, como também para a parte de segurança, interessante para as pessoas que frequentam aquele ambiente, né? A questão do acesso, da intrusão, violação e por aí vai. Tá? Então, essa aplicação também é uma aplicação que está muito
inserida dentro do nosso mercado. O que eu gostaria de trazer aqui como adicional dessa aplicação é que nós também devemos lembrar que os equipamentos eletrônicos que estão compondo a nossa rede de automação, eles podem ser monitorados. O que eu quero dizer com isso? A gente consegue saber se o equipamento está funcionando ou não, se ele está comunicando da forma adequada, se está tudo bem com ele. Onde isso agrega para a gente? Agrega que dentro do nosso sistema de supervisão, a equipe responsável pela manutenção, né, desse sistema de automação vai saber se está tudo bem com todos os sensores, todos os atuadores, todos os equipamentos que estão envolvendo esse sistema de automação. Então, isso é importante porque facilita, traz informação para a equipe responsável pelo cuidado com o sistema de automação. E por último aqui, o que é fundamental, né? Visualização e controle. Então, para que a gente possa saber o que está acontecendo, é fundamental que esse sistema de automação tenha uma tela gráfica, um computador, onde a gente consegue visualizar os pavimentos, consegue visualizar os ambientes, consegue saber o que está ligado, o que está desligado, se determinado equipamento está funcionando, se não está funcionando, conseguimos ter alarmes, né? Ou seja, todo esse sistema de automação provendo informação para o pessoal que é responsável pela operação do prédio, para que a operação do prédio ela possa ser o mais fluida possível e sem transtornos para as pessoas que estão dentro do ambiente. Tá? Então, essa parte de visualização e controle também é muito importante. Lembrando, né, que na visualização e controle, por vezes ela acaba fazendo a integração de diferentes tecnologias dentro da mesma plataforma. Então, às vezes eu tenho mundos diferentes ali, mundos KNX, BACnet, Modbus, e quem está fazendo a tradução de todas essas informações é o nosso sistema supervisório. Tá bom? Agora, eu gostaria trouxe algumas aplicações para vocês, e agora eu gostaria de mostrar efetivamente, né, dar um overview o que a ABB tem de produto, então, para atender essas aplicações que nós conversamos? Tá? Pessoal, o portfólio de produtos da ABB é um portfólio baseado na tecnologia KNX. Tá? Todos os nossos produtos eles são produtos homologados, isso é muito importante. A ABB tem aí uma vasta experiência com essa tecnologia. Tá? Os nossos equipamentos, tá? Eles não só têm a parte de funcionalidade, ou seja, você ter, por exemplo, um sensor de presença e um módulo de saída que vai ligar e desligar a sua iluminação, ou um módulo para a parte do ar-condicionado, que vai desligar o seu sistema de ar-condicionado, mas uma coisa muito importante que o KNX também traz para a gente é a parte de design, porque vocês vão ver que vários equipamentos, eles são equipamentos que estão dentro dos ambientes, eles estão em pontos que são aparentes da nossa instalação. Ou seja, nós não só conseguimos agregar as funcionalidades que vão deixar o edifício mais inteligente, mais eficiente, vão trazer informações para que a gente possa tomar as decisões corretas e também ter inteligência para que a gente deixe o sistema por si só tomar as decisões, mas também nós vamos poder agregar arquitetonicamente a esse projeto. Então, se vocês olharem no nosso catálogo, no nosso site, vocês vão ver que o nosso sensor de presença ele é um equipamento pequeno, muito bonito. Toda vez que a gente fala de automação, o fato da automação tomar decisões de forma automática, conforme programação, não quer dizer que a gente não precise de equipamentos para a operação do usuário. Tá? Ou seja, de repente, uma sala de reunião deve ter um sensor de presença, mas eventualmente nós vamos fazer uma apresentação e eu quero, por qualquer motivo, desligar a iluminação. Então, é preciso, né, é necessário que a gente tenha os keypads, os pulsadores em pontos estratégicos para que essa iluminação, esse ar-condicionado, caso necessário, possa ser controlado de forma local. Tá? Então, isso entra numa parte de arquitetura bem forte, de design bem forte. Tá? Esse é um ponto importante. Aqui eu trouxe
uma figura de alguns equipamentos, só para vocês terem uma ideia, né, de como é mais ou menos alguns equipamentos do ponto de vista estético. Então vejam que nós temos pulsadores, keypads, o pessoal chama de vários nomes, né? Inclusive no padrão brasileiro, na nossa linha de acabamentos de interruptores e tomadas chamada Zenith, nós temos outros acabamentos, né? Por exemplo, aqui um keypad que ele é touchscreen. Vejam vocês que é possível aqui colocar ícones, né? Pictogramas para identificar o que cada botão executa. Né? Isso é muito importante dentro do ambiente predial, porque imagina você ter aqui no caso, né, 8 botões e sem uma identificação, sem saber o que cada um executa. Então você pode customizar a identificação desses botões, né? Vejam também aqui no caso desse equipamento, ele é um equipamento que mede a temperatura também. Olha que interessante, então eu tenho um equipamento que tem botões, que eu posso programar esses botões livremente para ligar e desligar a iluminação, fazer um cenário, subir ou descer a temperatura do ar-condicionado, subir ou descer, abrir ou fechar a cortina, mas ele também já vai me medir a temperatura e falar na minha rede de automação qual é a temperatura medida, ou seja, ele já vai conversar lá com as máquinas do ar-condicionado para deixar aquele ambiente na temperatura mais agradável possível. Tá? E o sensor de presença aqui, um dos nossos modelos. Tá? Vocês vejam que ele tem uma parte estética bem interessante. E um outro ponto interessante, esse sensor de presença aqui, vocês vão encontrar eles numa versão premium, que a gente chama, onde ele, além dele ser um sensor de presença, ele tem luminosidade e temperatura. Ou seja, ele traz basicamente 3 informações diferentes para o nosso sistema de automação. Se tem presença, né, qual a temperatura que ele está medindo e qual a luminosidade. Lembra aquelas aplicações que nós conversamos? É muito interessante. E um outro ponto de destaque que eu coloquei aqui para vocês, da rede KNX. Aqui está uma pequena ilustração de como funciona uma rede KNX. E vejam que, por um par de fios, positivo ou negativo aqui, né, nós temos a alimentação da eletrônica desses equipamentos e nós temos a comunicação. Essa é uma característica da rede KNX. Por que eu trago esse destaque? Porque imaginem vocês, né, numa instalação elétrica convencional, tá? Numa elétrica convencional, interruptor, nós termos 8 interruptores. O quanto de fio nós não estaríamos passando dentro dos conduítes? Através da rede KNX, basta o cabo KNX, que é constituído basicamente de um par de fios, e através desse par de fios a gente alimenta a eletrônica desse pulsador aqui, desses pulsadores ou desse sensor de presença, ou de outros equipamentos que utilizem essa tecnologia, e através do mesmo par de fios, esses equipamentos eles vão conversar dentro da nossa rede de automação. Esse é um ponto bem interessante, porque essa tecnologia permite que a gente deixe uma instalação do nosso sistema de automação bem mais limpa. E também, além dos hardware, sensores, atuadores que nós temos no nosso portfólio, nós temos o nosso BMS, né? O nosso Building Management System. Né? Então, o nosso software que vai possibilitar que a gente colete todas as informações da nossa rede de automação e disponibilize isso no nosso sistema de supervisão. Tá? Isso é importante, conforme reforçando para vocês, né? Porque a equipe que vai manter aquele ambiente funcional vai precisar desses dados, vai precisar trabalhar com essas informações para saber o que está acontecendo, onde está acontecendo, como está acontecendo. Tá? E por vezes esse software, né, você consegue ter uma flexibilidade fantástica dentro dele, como agendar funções, fazer lógicas complexas, né? Ele é bem flexível. Essas imagens que vocês estão vendo são telas gráficas que os desenvolvedores, né, os integradores de sistema criam livremente, conseguem subir ícone, subir imagem e fazer uma aplicação bem customizada para cada tipo de projeto. Tá? E também, não só nós podemos ter, né, um servidor
disponibilizando essa imagem, né, um computador que está rodando esse sistema, como também aplicativos para dispositivos móveis. Então, se de repente num hotel, o hotel quer disponibilizar ali para a camareira algumas telas do sistema de supervisão, para que quando ela fizer a limpeza dos quartos, ela indique via tablet, isso é possível, tá? Ou mesmo para que quando o hóspede que está lá no quarto aperte o botão no keypad lá da parede do não perturbe, isso vá para dentro do sistema de automação e a camareira não entre no quarto, né? Quando o não perturbe está ativado. E vejam aqui vocês que esse software ele também faz aquele papel de gateway, ou seja, uma plataforma multiprotocolo, onde nós conseguimos trazer diversas tecnologias, falando diversos idiomas diferentes, para o mesmo sistema, pela mesma interface. Ok? Estamos quase chegando ao fim, pessoal. E eu trouxe aqui então, bom, baseado em tudo que nós conversamos hoje, quais são os benefícios que nós podemos imaginar que uma automação predial, uma tecnologia KNX e a ABB conseguem prover para qualquer tipo de projeto predial? Primeiro de tudo, o estado da arte em tecnologia. Né? E conforme eu comentei com vocês, é importantíssimo a gente lembrar que um prédio, um estádio, um museu, um hospital, ele é um organismo vivo que tem várias informações e a gente precisa saber o que está acontecendo ali para que ele funcione da melhor forma possível, para que a gente consiga otimizar e economizar dinheiro. Então, principais benefícios é a coleta de informações, a utilização dos recursos de forma otimizada, uma vez que eu sei o que está acontecendo, eu vou ter os equipamentos que vão atuar nos meus sistemas da melhor forma possível, tá? Eu vou ter eficiência energética, eu vou ter economia dos meus custos com aquela infraestrutura, tá? Eu vou ter o conforto, porque a iluminação vai estar no nível adequado para as pessoas que estão no meu ambiente. Eu vou ter conforto, porque a temperatura, o meu ar-condicionado vai estar na melhor temperatura, no momento adequado para as pessoas que estão dentro do meu prédio, dentro do meu shopping center. Eu vou garantir a segurança do meu sistema, não só do ponto de vista intrusão, né, alarmes, intrusão, mas também do ponto de vista da gente saber se esse sistema que é vivo, se esse sistema de automação está funcionando da forma correta, se não teve nenhum tipo de problema com os equipamentos, tá? E, consequentemente, uma vez que eu estou trabalhando com tecnologia e criei uma rede de automação, ao longo do tempo eu vou conseguir, caso eu queira, sempre atualizar a minha instalação, né? Eu vou conseguir. A gente sabe que a tecnologia ela evolui do dia para a noite, o que é ponta de tecnologia hoje não é mais amanhã, né? Então isso é importante, ter um sistema que me permita, conforme a tecnologia vai evoluindo, eu vou tendo novos recursos, que eu consiga aproveitar tudo que eu já investi no passado e fazer pequenas atualizações, tá? Então esse é um ponto importantíssimo quando nós pensamos em sistemas inteligentes para ambientes prediais. E, por fim, também comum para o nosso mercado brasileiro são os selos, né, de certificação. O LEED, Procel Edifica, o Processo Aqua, onde a nossa tecnologia, os nossos equipamentos vão agregar dentro das aplicações que essas certificações validam e vão dar pontuações para que o edifício possa ser certificado. Então, toda vez que uma construção está pensando em ter o selo de sustentabilidade, seja ele qual for, com certeza nós podemos colaborar e ajudar esse ambiente a obter pontuações para conseguir a certificação. Tá bem? Bom, finalizamos, mas o nosso tema, eu gostaria de deixar aqui para vocês materiais de apoio, caso vocês queiram adentrar um pouco mais no tema, conhecer o nosso portfólio. Nós temos uma página na internet dedicada para a nossa tecnologia KNX, abb.com/knx. Nesse site vocês conseguem encontrar exatamente tudo que nós temos dentro do nosso portfólio, catálogo, manual, tá?
inclusive outros webinars que a nossa fábrica faz, tá? São webinars ministrados em inglês, mas tem muita informação para quem quer conhecer um pouco mais. Gostaria de convidar vocês também a instalar nos aplicativos de vocês, ou mesmo no computador, nosso aplicativo, o ABB Connect, onde vocês vão encontrar também não só as informações referentes ao KNX, ao nosso portfólio de automação predial, mas também qualquer outra informação de qualquer outro produto da ABB, e você pode ter isso na palma da sua mão, no seu celular, na hora que você precisar, tá? Então, fica a sugestão para vocês colocarem isso nos celulares ou mesmo no computador, e lembrá-los de não esquecer de nos seguirem nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, tá bom? E uma novidade aqui para vocês, esse ano a ABB ela inaugurou o marketplace dela. Então, hoje, alguns equipamentos já estão disponíveis, né, para aquisição online através da loja da ABB. Essa loja ela vai indicar ali para você, baseado no seu endereço, os principais distribuidores da sua região, e você pode comprar aí, principalmente no momento que nós estamos passando agora, do conforto da nossa casa, tá bem? Não, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem também nos contactar através dessas duas formas, tanto para o suporte comercial quanto para o suporte técnico, ok? E último slide, não se esqueçam dos nossos próximos webinars. Eu vou deixar nessa tela para que vocês possam anotar. E agora nós vamos abrir para as perguntas. Desculpa, primeiramente nós vamos abrir para um amigo meu que trabalha junto comigo na ABB. Ele é o responsável pela parte de automação predial dentro da ABB. O Moisés, ele está aqui acompanhando a gente, e o Moisés vai trazer algumas informações que vão contribuir com o que eu apresentei aqui para vocês. Moisés? Boa noite, Marcos, tudo bem? Boa noite. Fica à vontade, Moisés. Marcos, parabéns pela apresentação, show de bola, acredito que estava acessível para todo mundo. Obrigado pelo espaço para a gente falar um pouquinho. Acho que vai ser mais um bate-bola aí. O Marcos também já ocupou a cadeira que eu ocupo hoje, então é um cara tão qualificado quanto eu para trabalhar com esse tipo de produto. Está formando um time muito bacana dentro da ABB para trabalhar esse tipo de solução. Eu queria falar para vocês, na verdade, não complementar, mas talvez dar um enfoque mais do que a gente já fez aí. Esse produto ele não é um produto antigo, assim como tudo na automação, é um produto recente, mas mesmo assim a gente tem já tem muitos negócios rodando no mercado, tem alguns cases bem emblemáticos. A gente consegue trabalhar muito bem quando a gente fala de certificações, certificações como LEED, como Aqua, e tem um projeto bem bacana que eu lembrei quando o Marcos falou da parte de Brises, que a gente tem no Rio de Janeiro, que chama Casa Firjan. Casa Firjan é um braço aí do Sesc Senac, que atende uma população um pouco mais, vamos dizer assim, mais necessitada, e eles fizeram um empreendimento no Rio de Janeiro ano passado, 100% automatizado. E lá a gente tem um Breeze muito bacana. Eu acho que se vocês procurarem no YouTube, vocês conseguem ver o Breeze abrindo e fechando conforme a movimentação do sol. E lá a gente usou algumas coisas muito bacanas também. O KNX ele não é um protocolo que quer ficar sozinho, né? KNX vem de conectividade. E lá a gente tem um sistema de climatização que poderia ser em KNX, claro, mas lá ele é um sistema todo em BACnet. E lá nós temos alguns gateways comunicando o nosso sistema com o sistema BACnet da climatização. Então, por exemplo, a parte de termostatos ela está no KNX, mas a parte de comando, de controle dos fancoils, fancoletes e toda a parte de bombas primárias, secundárias, ela está comunicando em BACnet e não por isso a gente tem qualquer falha de comunicação. Assim como o supervisório também está em BACnet.
Um negócio bacana que a gente tem no nosso ABB BMS é que ele é um supervisório voltado único e exclusivamente para funções prediais. Tá? Não quer dizer que você não possa utilizar, por exemplo, a gente tem utilização dele em planta fotovoltaica, que o pessoal quer fazer toda a parte de medição, fazer banco de dados disso, isso é uma função dele. É uma função análoga, não está dentro do edifício, mas pode ser usado também. E a principal, acho, característica dele é que ele fala já os principais protocolos de automação diretamente. Ele fala Modbus, KNX e BACnet nativamente. Então, você tem, na verdade, um software que também é gateway. E isso pode ajudar muito na parte de custo final dos empreendimentos. É uma ferramenta muito bacana. A gente construiu aí, a BB construiu um portfólio de produtos para atender toda essa parte de automação predial e acredito que a gente está evoluindo cada dia mais, inclusive com aquisições recentes de empresas de empresa com protocolo BACnet, a gente está cada vez mais se aprofundando nesse mercado de automação. Tá? Bom, eu acredito que as considerações que eu tinha para fazer eram essas. Na verdade, a apresentação do Marcos foi perfeita e me coloco à disposição aí junto com o Marcos. Acredito que agora ele iria chamar a parte de dúvidas. Quem tiver dúvida ou quem quiser discutir sobre algum assunto, acho que pode começar a nos perguntar aí pelo chat. Marcão, tá com você. Obrigado, Moisés. Primeira pergunta. Marcos, o som está intermitente. Nessa resposta? Tá ouvindo? E agora? Áudio? Vou deixar meu microfone aberto. Tenta falar agora, Marcos, por favor. Não, a gente não está conseguindo te ouvir. Agora? Tá me ouvindo? Conseguem me ouvir? Agora sim. Melhorou? Agora está perfeito, Marcos. Acho que pode ser. Vou tirar o meu fone aqui que ficou bom assim. A primeira pergunta do Márcio aqui. No Brasil, tínhamos um fornecedor de cabo KNX. Já temos outros fornecedores? Você quer complementar essa pergunta aí, Moisés? Quer fazer um comentário? Hoje no Brasil só temos um fornecedor local que fabrica localmente, que é a Discabos, mas empresas conhecidas desse mercado têm também o cabo sob importação. Eu não sei falar financeiramente o que compensa mais, mas a Nexans, por exemplo, é uma empresa que importa caso você tenha uma demanda considerável. Interessante. É importante destacar, pessoal, conforme eu comentei com vocês, que tudo no KNX é
homologado, né? Então, inclusive o cabo, né? Fabricantes de cabo que queiram desenvolver e comercializar o cabo, eles têm a possibilidade, basta entrar diretamente em contato com a associação KNX, pegar a documentação e homologar o cabo em conjunto com a associação, tá? E a segunda pergunta do Márcio, é possível fazer medições em tempo real com o KNX? Se não, qual seria a opção para integrar junto com o KNX? Márcio, depende muito da sua aplicação, tá? Minha primeira resposta para você é que é sim possível, tá bom? Você só tem que, a gente só precisa entender o que seria o seu tempo real, porque faz sentido a gente ficar falando na rede KNX de segundo a segundo qual é o valor do quilowatt-hora? Interrogação. Se de repente tiver uma situação dessa, a gente consegue, por exemplo, alternativas dentro da rede KNX, deixar de repente uma linha exclusiva para a parte de medição, ou mesmo utilizar um outro tipo, uma outra forma de comunicação. Por exemplo, os medidores da ABB, além de você comunicar em KNX, você pode comunicar em Modbus. Tá? Mas é sempre importante ter em mente que o que é o tempo real. Essa é uma informação importante, que às vezes a gente entende o tempo real como o segundo a segundo, ou milésimo a milésimo, mas quando a gente está medindo uma energia, o medidor já está acumulando essa energia para a gente, né? Essa informação ela não é perdida. De quanto em quanto tempo a gente atualiza essa informação, a gente precisa tomar cuidado para também não ficar jogando informação na rede com uma frequência que não é necessária. E também, olhando para o nosso portfólio, a gente tem mais duas opções quando a gente trata o nosso BMS. Se a gente estiver utilizando o nosso software de BMS, a gente pode subir um Equematic, que ele é um concentrador de medidores direto no supervisório, e aí você tem a informação de uma forma muito rápida, caso você necessite, nesse caso específico de medição. E a gente ainda tem também o Equematic em KNX, que a gente consegue ligar medidores que não tem memória de massa dele e ele vira memória de massa. Então, você nunca vai perder informação e energia não é um negócio que se demande por segundo a segundo, Perfeito. de fato, né? Outra pergunta aqui do Tiago qual a distância para se acrescentar uma fonte de alimentação barra repetidor de comunicação via cabo? Tiago, se eu entendi bem a sua pergunta, quando a gente avalia a topologia da rede KNX, o que nós fazemos, né? Nós temos ali uma fonte de alimentação, essa fonte, nós conseguimos puxar um laço, né? Um bus dessa fonte de até 350 metros. Caso necessário, mais cabo, a gente consegue puxar mais 350 metros até chegar a 1 quilômetro, tá? Mas da fonte até o último equipamento, 350 metros. Se a gente precisa de mais cabo, a gente coloca outra fonte, um acoplador de linha na configuração de repetidor, e aí tem mais 350 metros, tá? Não sei se respondi a sua pergunta. Eu acho que nesse caso, Marcos, ele quer saber se você pode colocar duas fontes numa mesma linha. Algumas fontes da nossa linha, sim. Aliás, todas elas sim. Algumas têm uma restrição e outras não. Tem algumas fontes da nossa linha que a gente pode ligar em paralelo e você não precisa distanciar elas. Mas as fontes convencionais você precisa ter 200 metros de cabo. Isso é uma aplicação onde você tenha, por algum acaso, uma queda de tensão maior do que o que permite a comunicação, porque a comunicação no KNX ela é feita por variação de nível de tensão, então você não pode estar abaixo de um certo nível de tensão para manter essa comunicação. Tá? Mas, em linhas gerais, 200 metros entre duas fontes, e os modelos especiais você consegue colocar eles em paralelo. Maravilha, Moisés, obrigado. Pessoal, não se esqueçam, se tiverem qualquer dúvida, por favor, utilizem o chat, tá bem? Essas foram as perguntas que a gente recebeu até o momento. Não se esqueçam, vou reforçar aqui com vocês, na verdade, acho que eu não sei se eu cheguei a comentar, mas
nós vamos compartilhar a apresentação e a gravação para os inscritos no nosso webinar, tá? O pessoal que está participando, que veio aqui nos prestigiar, essa documentação, ela vai para vocês no e-mail, ok? Fiquem à vontade para tirar dúvidas, fazer algum comentário. Estamos aqui para ajudar vocês. E nós não temos mais perguntas, então espero que vocês tenham gostado, pessoal. Não tenha ficado nenhuma dúvida, tenham gostado. Moisés, você tem alguma colocação final para o pessoal? Agradecer também, né, Marcos? É uma grande participação. Chegamos a bater mais de 100 participantes aí no webinar. Parabéns, cara. Foi espetacular, muito claro, muito convicto de toda a explicação que você deu. Uma excelente apresentação. Parabéns. Recebemos mais uma pergunta aqui. Algum equipamento no portfólio ABB para o gerenciamento de microgeração fotovoltaica integrado com o inversor? Tem essa informação, Moisés? Perdão, Marcos, eu não consegui ouvir. Se nós temos algum equipamento no nosso portfólio dedicado para integração dos inversores de fotovoltaico à automação. Bom, não Seria um medidor, né? equipamento específico, né? Não, até o inversor ele pode ser integrado sim na automação, não tem problema nenhum. A gente tem alguns casos com o nosso sistema de automação residencial que tem uma comunicação direta, né, com os inversores Uno, React, perdão. No KNX, a gente acaba utilizando, na verdade, no KNX, no nosso sistema de BMS, a gente acaba subindo por Modbus TCP todas as informações que você tiver disponível no inversor. Mas não existe um produto em especial. Na verdade, a gente não precisa desse produto, a gente sobe direto no protocolo que a maioria dos inversores fala, que é Modbus. Perfeito. Basicamente, temos alternativas aí, de repente, utilizar um medidor para fazer o acúmulo da energia que está sendo gerada, ou mesmo se o nosso inversor de frequência fotovoltaica tiver algum sistema de comunicação, a gente consegue subir as informações, conectar essas informações através dos gateways e do sistema de supervisão. Mais uma pergunta aqui. Qual a distância máxima de conexão via cabo KNX entre os equipamentos e ou gateway? Vamos lá. Nessa pergunta aqui, a gente tem que atentar às duas situações. Bom, primeiramente, vocês vão encontrar gateways que são, por exemplo, KNX BACnet. Inclusive, nós temos isso no nosso portfólio. Ele vai seguir as regras de distanciamento da rede KNX. Tá bom? Então, toda vez que a gente fala que um equipamento está conectado ao bus KNX, todas as regras de distanciamento entre equipamentos KNX, elas são válidas, né? E se esse gateway, por exemplo, trazendo o nosso caso, que é um gateway que converte esse meio físico para o meio Ethernet, né? Daí, quando você está no mundo Ethernet, você segue as regras de distanciamento da rede Ethernet. Tá bom? E, na verdade, já acabei explicando os dois de uma forma única, né? Então, sempre que a gente estiver do lado KNX, segue os preceitos da rede KNX de distanciamento. Se a gente mudou o meio físico, né? Por exemplo, mudou para um meio Ethernet, segue as regras desse novo meio que a gente está utilizando. Uma outra pergunta. Existe curso sobre software? Acredito que aqui no caso podemos ter duas situações, né? Uma é o ETS, que é o software que a associação KNX desenvolve para programar os equipamentos KNX. Sim. Inclusive, a ABB é um centro certificado, homologado para ministrar certificações, tá?
No momento, nós não estamos fazendo as certificações justamente pelo momento, né, que nós estamos no nosso país. Mas, voltando o mercado a se regularizar, né, a gente saindo dessa situação, nós vamos ministrar os treinamentos. Por isso que é importante vocês estarem ligados nas nossas redes sociais para que vocês possam receber essas informações assim que a gente for lançar os cursos. E para o software também é um curso presencial, que a gente também tem, ministra esse curso na ABB, e por enquanto, né, nós só estamos fazendo apresentações online, webinars online, mas voltando o mercado ao normal, a gente vai avisar nas nossas redes sociais, comunicar a vocês que os cursos estão disponíveis. Inclusive, na página da ABB tem uma parte de treinamentos que vocês podem consultar lá, todos os treinamentos que nós ministramos, tá? Vamos ver aqui a próxima pergunta. Ok. Quanto tempo demora a entrega de produtos vistos que são importados? Essa é para você, né, Moisés? Beleza, tranquilo. Bom, pessoal, nós temos os nossos produtos, eles são 100% importados, mas nós temos também bastante estoque local, tá? Então, dependendo do produto que você for adquirir, toda a parte de produtos de sistema, vamos dizer assim, que fica em quadro, que é comum a todas as instalações, a gente tem a grande maioria dela em estoque no Brasil. Produtos mais específicos, como a parte de keypads, e a gente tem alguns keypads personalizados, a gente acaba não deixando em estoque porque dentro de uma linha a gente tem disponibilidade de 4, 8, 10 cores diferentes e acaba que se a gente colocasse isso em estoque, a gente nunca ia conseguir atender o desejo do cliente que está comprando naquele momento. Então, esses produtos, eles vêm de uma fábrica, majoritariamente eles vêm de uma fábrica na ABB que fica em Ludenscheid, que chama Buschjäger. Essa fábrica ela é muito, muito competente, tá? Geralmente, entre 22 e 30 dias esse produto está dentro da BB, claro, no mercado normal, temos que lembrar que a gente não está vivendo um mercado, um momento normal, né? Então agora, muito provavelmente, esses tempos estejam um pouquinho acima, mas geralmente, pedidos grandes a gente entrega aí entre 30 e 32 dias corridos, tá? Não é um grande período de espera. Isso porque a gente não tem estoque. Se a gente tem estoque, aí é um tempo de entrar o pedido, faturar e embarcar na transportadora. Geralmente esse período aí, esse momento dura uns 2 a 3 dias. Depois disso é tempo de transporte até a sua localidade. Então a gente tem, claro, um tempo diferente para entregar dentro de São Paulo, que está vizinho nosso, né? Do que, por exemplo, a gente entregar em Manaus. Embora em Manaus possa até chegar antes, dependendo do lugar que for em São Paulo. Porque a gente pode utilizar um frete aéreo em vez de um frete rodoviário. Beleza. Uma última pergunta aqui, né? A questão se existe certificação cliente. Sim, nós temos, né? Nós divulgamos as datas, né? Na verdade, nós pré-agendamos e aí as pessoas se cadastram para poder fazer a certificação. Tá? Basicamente é assim que funciona. Mas por enquanto tá pausado, né? Por causa que a gente também está de home office, né? Não se esqueçam, tá? Material disponível nos e-mails, o link para esses próximos treinamentos também vai estar no e-mail de vocês. Participem, nos acompanhem nas mídias sociais para que vocês estejam atualizados e a par do que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, o que tem de novidade, tá bom? E agradeço muito a participação de todos e desejo aí uma boa semana e uma boa noite. Tchau, tchau, pessoal.